Somos produto do desenvolvimento da vida. Vida que tem a Terra como matriz e nutriz. Independente de onde vivemos, somos interdependentes. Estamos todos numa mesma comunidade, com o mesmo destino planetário, de sermos o que escolhermos como futuro comum. Nossa cidadania terrena, tema desta série do Café Filosófico. Vivermos todos no mesmo planeta não significa que nos vemos todos como parte de um mesmo todo. Essa noção de um coletivo interdependente parece soar como uma ameaça ao nosso tão valorizado individualismo. Na verdade, trata-se mais de um desafio, um exercício, um aprendizado para criarmos um novo olhar, revendo atitudes e valores que queremos manter, transformar e o que precisamos definitivamente descartar para dar lugar a um outro modelo de convivência e de mundo. Diz Edgar Morin, é importante aprender a estar aqui no planeta. Aprender a estar aqui significa aprender a viver, a dividir, a comunicar, a comungar. Precisamos, doravante, aprender a ser, a viver, a dividir e a comunicar como humanos da Terra. Não mais somente pertencer a uma cultura, mas também ser terrenos. Devemos inscrever em nós a consciência antropológica, que reconhece a unidade na diversidade, a consciência ecológica, isso é, a consciência de habitar com todos os seres mortais na mesma esfera viva, biosfera, a consciência cívica terrena, isso é, da responsabilidade e da solidariedade para com os filhos da Terra, a consciência espiritual da condição humana, que decorre do exercício complexo do pensamento e que nos permite, ao mesmo tempo, criticar-nos mutuamente, autocriticar-nos e compreender-nos mutuamente. A pergunta que fica é: como desenvolver essa consciência humanitária? Estamos neste caminho? Estamos vivendo um tempo onde nós criamos até um termo para isso, o antropoceno, que é esse período que o ser humano teria, quase um período geológico aqui, em que o ser humano começa a afetar o nosso planeta, e nos trazendo aí tantas questões, crises e desafios muito grandes. E Edgar Morin com certeza foi ali provocado naquele momento para trazer esses saberes. Saberes, na verdade, são formas de consciência. Ele mesmo nomeia essas 4 consciências, né? E aqui eu vejo quase que um chamado da própria consciência. Né? Quando a ONU vem, se apresenta e demanda dele apresentar esses 7 saberes de educação, a ONU está funcionando como uma instituição representativa da consciência humana. E, apesar da gente estar identificando esse período na nosso impacto no nosso planeta de forma diferenciada, essa consciência ela tem um tempo muito maior do que esses últimos 2 séculos que fazem a diferença tão grande entre século XIX, final do século XIX, XX até o início do século XXI, porque a consciência ela se manifestou várias vezes preocupadas com essa tal cidadania terrena. Mas eu, como personagem, eu como rabino, um personagem até desse mundo do arquetípico do passado, eu acho curioso que, se eu fizer um passeio há 4.000 anos atrás, um personagem meio Edgar Morin, que era a figura de Abraão, é convocada pelo superego, aquele momento de consciência, mas ali a gente tem um personagem abraâmico que está tentando produzir essas mesmas consciências que o Edgar Morin está aqui referenciando aqui. Claro, num outro contexto, mas eu estou trazendo de propósito,
porque a pergunta é essa, se nós estamos no caminho, né? Nós estamos há uns bons milênios na tentativa de construir uma perspectiva de consciência coletiva humana que gere qualidade, que gere sobrevivência, que gere sustentabilidade ao ser humano. E estamos agora plenamente desafiados. E vejam como há uma correlação, porque essa primeira proposta, que é a consciência antropológica, né, que reconhece a unidade e a diversidade, estavam ali naquela consciência abraâmica, que é a ideia de um Deus único. Parem para pensar o que é um Deus único. É uma consciência antropológica da diversidade e da unidade. Deus único significava, se eu botar em termos hoje atuais, significa que o Deus dos russos é o Deus dos ucranianos. O Deus dos israelenses é o Deus dos palestinos. Deus único era um desafio de consciência, porque naquela época era muito mais fácil você imaginar cada um com o seu Deus, cada um com a sua realidade, e ali havia uma proposta, e era uma proposta diante do desafio do desenvolvimento humano com consciência, que era esse sonho abraâmico de ir para uma nova terra. Assim como nós estamos hoje imaginando que esse modelo que a gente tem vai se tornando insustentável e nós temos que ir para uma nova terra. Algumas visões escapistas estão buscando foguetes para nos levar para outras terras. Mas Abraão, nesse personagem da consciência, ele sabia que para chegar numa nova terra tinha que haver uma transformação no indivíduo. Era ir para um outro lugar da consciência. Então, nesse aspecto ali, ele contemplava essa consciência antropológica. Ele trazia uma consciência ecológica, que é aqui traduzida como esse acolhimento, né? Não só antropocêntrico, só o ser humano no centro da realidade, mas a gente ser hoje, ter uma cidadania terrestre, implica em você buscar salvaguardar a diversidade de toda a vida nesse planeta. E isso estava lá atrás, há 4.000 anos, né? Em tempos lá pré-históricos quase, né? Estava na ideia abraâmica de hospitalidade, que é uma visão ecológica muito interessante. Não existia naquele momento um perigo dos leões, das baleias, etc., desaparecerem, mas existia essa noção de que aquele personagem tinha que ter uma tenda aberta para os 4 lados, que ele deveria ser hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? É a capacidade de ser tolerante, você trazer para dentro da sua tenda, para dentro da sua realidade, da sua identidade, um outro, demanda essa construção de consciência. Esse é um lugar hospitaleiro, de você não condicionar aquele ato que contém um elemento extremamente importante da consciência, que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês, que é um senso de bondade, num lugar uma palavra que hoje é uma palavra totalmente desqualificada, né? Ela é uma palavra que parece uma palavra moral, mas no sentido negativo da palavra moral, de uma moralidade, no sentido, né, às vezes até opressor, das pessoas serem, né, e muitas vezes as próprias tradições religiosas ficaram nesse lugar de oprimir as pessoas a serem bondosas. Essa é uma leitura que a gente foi criando. Mas parte da consciência, e a gente vai tentar falar sobre isso, é uma busca da criação desse elemento de uma bondade. A consciência da cívica terrena que ele menciona é o vínculo que Abraão imagina. Ele vai ter descendentes como
né, a multiplicidade das estrelas no céu e os grãos de areia do deserto. Né? Essa noção não é uma noção unicamente da família dele. É uma noção de vínculo. E é, na verdade, uma forma que a gente tem poética ou mítica de falar do início da história. Quando é que a gente começa a contar a história? Quando a gente se vê vinculado com o futuro e as gerações futuras, onde a gente nem vai estar mais aqui presente. Essa ancestralidade é a tal condição cívica terrena. Nós inventamos uma coisa que é muito interessante dentro da ideia de civilidade e de vínculo. Nós inventamos o neto. Uma das grandes invenções humanas, da consciência humana, é o neto. Por que eu digo isso? Porque se você olhar as espécies animais, elas têm alguma forma de paternidade, maternidade, mas você não tem um senso de vínculo com a geração depois dos filhos. Neto é uma invenção de vínculo. E provavelmente, se a gente quiser imaginar esse futuro de uma cívica terrena, nós vamos ter que inventar algum tipo de instituição semelhante aos netos, não só na linearidade antropocêntrica, ou seja, os filhos, né, e assim por diante, mas também de lateralidade, de algum tipo de vínculo com esses outros seres, que não são só os animais, são os vegetais, e isso tudo sendo produzido por uma concepção de consciência. E ali existia também a tal consciência espiritual, que é essa capacidade de criticar-se que Morin está trazendo, e a figura de Abraão, e a maioria das pessoas não entende esse personagem mítico, ele experimenta isso no momento em que ele sacrifica o seu filho, que é uma espécie de teatro do absurdo, uma pessoa que está construindo ali um modelo de vínculos que são familiares, vínculos que seriam comunitários transgeneracional, não só da sua geração. Ele é convocado por esse Deus, consciência, que diz para ele: agora que você investiu tudo no vínculo com esse filho, agora que você botou toda essa sua construção de vida nesse seu filho, que por acaso era único e, portanto, está amplificando, radicalizando essa experiência, diz a ele: sacrifica o teu filho. É um processo extremamente interessante de como é representado por um lado, o fato de que ele não vai sacrificar o filho, apesar dele realizar esse ato no primeiro momento, mas ali há um momento de transformação de consciência. Mas o que está sendo apontado ali é ele criticando a coisa mais importante que ele havia construído na sua própria vida. A consciência, ela demanda um sacrifício absurdo, porque ela desconstrói mesmo aquilo que você construiu com o maior empenho, com maior entrega. É a consciência que se critica, e ela aqui está representada por essa metáfora de você sacrificar o seu próprio e único filho. Esse é um ato de consciência. A consciência é capaz de, em dado momento, ser contra mim, ou um interesse que eu imagino constituído para mim, só porque ela compreende criticamente que eu estou errado, que eu estou equivocado, ou que existem interesses que estão acima do meu próprio interesse. Essa é o momento
daquele Edgar Morin de 4.000 anos atrás, quando ele é convocado pela sua geração a produzir saberes para enfrentar esse desafio que seria o futuro. No próximo bloco... E não é simples construir valor, porque valor não é uma ideia, não é uma lei, não é uma proposta. Valor é um afeto. O duplo imperativo antropológico impõe-se: salvar a unidade humana e salvar a diversidade humana. Desenvolver nossas identidades a um só tempo concêntricas e plurais, a de nossa etnia, a de nossa pátria, a de nossa comunidade de civilização, enfim, a de cidadãos terrestres. Estamos comprometidos na escala da humanidade planetária com a obra essencial da vida, que é resistir à morte. Civilizar e solidarizar a Terra, transformar a espécie humana em verdadeira humanidade, torna-se o objetivo fundamental e global de toda a educação que aspira não apenas ao progresso, mas à sobrevida da humanidade. A consciência de nossa humanidade, nesta era planetária, deveria conduzir-nos à solidariedade e à comiseração recíproca, de indivíduo para indivíduo, de todos para todos. A educação do futuro deverá ensinar a ética da compreensão planetária. Essa ética nos traz para essa ponderação aqui sobre um elemento da consciência que é o que eu chamei antes de bondade. Qual é a definição de bondade? Bondade é a capacidade de considerar os interesses do outro como mais importantes do que o seu próprio interesse. Veja que a máxima que a gente tem, ama ao próximo como a ti mesmo, né? Só tem a coragem, a ousadia de propor um amor ao outro como a si mesmo, uma igualdade. E imaginar que o processo de considerar o outro mais do que a si mesmo seria quase que não natural, não possível, impossível. A verdade é que o ser humano, por consciência, por uma construção da consciência, o ser humano é capaz de realizar isso. E a civilidade, a nossa civilidade, ela não necessariamente ela extrai da gente esse elemento de bondade, né? Porque você pode ser, por exemplo, gentil, você pode ser solidário, palavra que Morin está nos trazendo. Como é que a gente chega a elas? Porque você pode ser gentil, você pode ser solidário, você pode ser leal e não ser bom. Eu sou o Newton Bonder, eu me expresso na sociedade, é melhor eu ser gentil. Então eu sou gentil para atender a mim mesmo. Ou a própria solidariedade. Né? Por que a gente é solidário? Né? Às vezes eu conto esse momento em que, né, você tem na educação de criança esse momento de entender valores. Porque valores é bondade. Quando uma pessoa pode se dar bem e ela não faz alguma coisa, e ela faz por valor, ela está considerando alguma coisa maior do que o seu próprio interesse. E não é simples construir valor, porque valor não é uma ideia, não é uma lei, não é uma proposta. Valor é um afeto. Há aqui uma construção muito interessante entre consciência, que não é só racionalidade, e afeto. Você tem uma criança brincando, iniciando o seu processo de formação, e a criança está brincando na pracinha, com o seu brinquedo que ela acabou de ganhar, e de repente vem o outro, uma outra criancinha, e agora quer brincar com o seu brinquedo. E você diz, não, o brinquedo é meu. E sua mãe está ali do seu lado,
e ela vai intervir, pode ser o pai, pode ser qualquer gênero que está responsável por essa criança, vai intervir para quê? Para ensiná-la, educá-la, essa tal educação do futuro. E aquele é um momento crítico, porque tem uma vontade da criança de ficar com o seu brinquedo e tem uma outra vontade a ser ali equacionada. Se a mãe, ou o pai, ou quem for responsável, disser, dá o brinquedo para o outro, como uma ideia, a criança tem todo o direito de ficar extremamente incomodada com a pergunta por que é que o direito dessa criança é maior do que o meu aos olhos da minha própria mãe ou pai. E normalmente as mães e os pais genéricos intervêm nesse momento buscando não o que deveriam fazer educacionalmente, porque muitas vezes estão preocupados com a sua própria imagem, portanto, ao fazer isso, elas saem da possibilidade de ensinar um valor que tem como final dizer para o filho, nesse momento, o interesse do outro vai ser atendido em detrimento do seu. É isso que você quer fazer educacionalmente. Você pode não fazer? Pode. Mas a consciência humana propõe isso. Às vezes os pais estão preocupados com a sua própria imagem. E eles não estão ensinando valores, bondades. E o pior que pode acontecer é quando vem a racionalidade de produzir a seguinte equivalência. Filhinho, hoje seu amiguinho quer brincar com seu brinquedo. Amanhã, vai que ele tem um brinquedo que você quer brincar também. E se você hoje não emprestar para ele, amanhã ele não vai te emprestar. Porque você está criando uma condição mercantil, que é o que é a teia que tece a nossa sociedade. Eu faço para você, você faz para mim, e eu sou um bom cidadão. Cidadania, para nós, virou esse jogo de direitos. Sim, há deveres, mas principalmente focado nos direitos. Então, você empresta para ter o direito de depois ter. O que deveria fazer um pai, uma mãe, um responsável ali naquele instante, se quisesse ensinar valor? Diferente de simplesmente trazer uma racionalidade, que é uma racionalidade dizer, olha só, mamãe está dizendo empresta. E isso não vai criar valor, se isso não vier claramente ancorado num vínculo que a criança tem com a mãe. Porque a mãe, o pai, esse personagem, ele vai ter que ensinar a criança por confiança, por vínculo, de que isso é alguma coisa que ele deve fazer. Ele não vai se convencer intelectualmente, racionalmente, de que ele tem que fazer isso, se isso não vier plantado por aquele personagem que ele confia, com quem ele tem um vínculo e que está ensinando ele uma potência de consciência, que é essa tal de solidariedade. Porque nós trabalhamos essa solidariedade mercantilisticamente. Eu sou solidário com você, você é solidário comigo e nós somos solidários. A gente é gentil, a gente é solidário, a gente é leal, mas a gente não produziu algo que contém uma bondade. Continua estando como epicentro da realidade o eu. O único personagem. E naquele convite da praça, existe uma proposta de você interagir por consciência com um outro. No próximo bloco... O compromisso é a coisa mais importante que existe para uma comunidade. E compromisso não é a perda
de direitos, apesar do compromisso estar no território dos deveres. Essa visão de solidariedade, construída a partir de uma mentalidade mercantilista que a nossa cultura alimenta, onde eu dou porque em algum momento você vai me retribuir, seria universal? Ou é possível que em outras culturas o vínculo comunitário seja um dado real? Nós estamos em crise, mas essa crise não é homogênea. Existem outros nesse planeta, né, que vivem na contramão desse processo que nós estamos identificando, que a ONU identificou, que o Morin escreveu como crise. E nós hoje estamos valorizando os nossos índios, que tem um outro processo. Nós sempre imaginávamos os índios como alguém que não progrediu. E hoje a gente está aprendendo que os nossos índios, eles não são primitivos porque não acompanharam o mesmo caminho que a gente fez. Eles fizeram escolhas, e muitas delas foram comunitárias, foram de valores, tá? Ao invés da gente de embarcarem nessa troca mercantilista como teia básica de todas as relações interhumanas. Existem outras comunidades que resistem, que vocês olharem, elas têm uma estrutura de vínculo comunitário que elas tentam preservar, e não é simples, porque acabam, né, no meio, muitas vezes como minorias e tudo mais, há uma série de incongruências nas relações com o nosso tempo, mas é muito mais uma cultura que está produzindo uma certa civilização do que necessariamente uma via única. Existem outras formas, outros caminhos que poderiam estar sendo tomados, adotados, e é um desafio para nós, sem a gente cair numa desconstrução total dos valores que tem a nossa civilização, o que a gente criou, os nossos antepassados, etc. Mas existe aqui uma questão muito importante, que é como a gente vive essa vida que nós temos moderna, com o nosso sistema, né, de relações interpessoais, né, que tem a ver com o individualismo, tem a ver com o capitalismo, com a privacidade, né, com vários elementos que são fundamentais à vida ocidental moderna, mas o quanto elas gastaram dessa qualidade de vínculo, que é uma manifestação da consciência. E eu não estou falando aqui de bondade que vem de respeito a Deus, bondade que vem de uma teologia, uma ideologia. Estou falando de uma bondade que vem da consciência, dessa mesma consciência que Morin está tentando evocar com palavras da realidade do século 20 e 21. Porque não existe comunidade sem dois elementos, que são um senso de dever, talvez mais um senso de compromisso do que dever. Dever parece uma coisa muito dos exageros opressores que a gente teve da moral no passado, que vinha da religião, que vinha da própria cultura, mas o compromisso é a coisa mais importante que existe para uma comunidade. E compromisso não é a perda de direitos, apesar do compromisso estar no território dos deveres. Não é tão simples, às vezes, a gente se dar conta disso. Veja que na tradição judaica a que eu pertenço, nós temos um rito de passagem que se chama o Bar Mitzvah. Aos 13 anos, um menino, a menina faz hoje aos 12 anos, nós convocamos esse menino, menina, o menino é mais antigo, a menina é algo que foi incorporado há pouco tempo. E qual é o objetivo que tem aquela cerimônia?
A proposta para essa criança é que ela assuma bar mitzvah, quer dizer, seja um filho, um membro do compromisso. E é a tentativa de fazer uma criança sair desse lugar mercantilista que nós atuamos o tempo todo, que é infantil, porque o que é infantil? É uma construção de recompensas e punições, assim que a gente trata criança, a gente recompensa com a estrelinha dourada lá, ou a gente cria algum tipo de restrição. Quando você quer trazer ela para um espaço compromissado, e o compromisso é duplamente com a consciência e com a comunidade, você convoca ela a fazer uma coisa que ela não quer fazer e que ela decide, por vontade própria, fazer. Que é uma definição dessa tal capacidade de vínculo, de bondade, de valor que está expresso no compromisso. Então, nós temos uma sociedade hoje que, por razões muito importantes, valorizou os nossos direitos, que são importantes quando a gente está falando de minorias, quando a gente está falando de injustiças e tudo mais, da gente reconhecer que no espaço comunitário a gente não vive de direitos, a gente vive de compromissos, de vínculos, né? Esses tais compromissos demandam algum tipo de sacrifício, e por sacrifício entenda-se não uma palavra feia do passado, quando era o passado opressor, mas um sacrifício de consciência, que é um compromisso. Eu podia fazer isso que para mim seria melhor agora, mas por compromisso eu não faço. Esse ato de consciência, ele é um ato de alguém adulto. E é alguém que sai dessa esfera infantil, mercantil, que nós disseminamos como sendo o melhor projeto civilizatório que a gente tem. É importante a gente entender que certos patamares que são aparentemente para nós pilares da nossa civilização, eles têm que ser não demolidos, mas repensados. O direito de cada um de nós, ao invés da gente criar uma sociedade infantilizada, porque se você perguntar para uma criança, a primeira coisa que a criança diz é: cadê meu direito? Eu não quero fazer isso. Ela demanda o direito. O que são direitos? O que é patrimônio? Quando a gente está nessas relações que acabam sendo, como eu disse, mercantis, como a gente trabalha patrimônio sem a gente precisar ser dono de todas as coisas, de trazer para a minha privacidade? São sacrifícios, compromissos de consciência que estão aqui sendo colocados para nós, e não tem como chegar a esse lugar de sustentabilidade sem passar por esses lugares. No próximo bloco, essa relação eu e tu demanda um sacrifício de você aceitar o olhar do outro em relação a você também. Quem nunca ouviu alguém dizer: me orgulho porque me fiz sozinho, sou um self-made man? Um bordão típico de uma cultura onde acima de tudo está o eu, o para mim, pois eu mereço. Quando, na verdade, todos dependemos de uma forma ou de outra de outros. Talvez seja difícil assumir isso. Porque reconhecer essa dependência, que é recíproca, é reconhecer vínculos. E isso exige compromisso com o outro. Exige responsabilidade em cuidar e alimentar as relações. Que sentimentos essa constatação acorda em nós e o que pode tanto nos incomodar? Identificação com o outro, que é fundamental, essa empatia com o outro, ela é diferente da simpatia com o outro. Vejam que simpatia é um processo
de que eu vejo alguém tendo uma dor, eu tenho simpatia por essa dor, porque eu já tive essa dor, ou porque eu me imagino com essa dor. Eu tenho, portanto, essa identificação de uma simpatia. Para ter empatia, de novo, é necessário aquele mesmo processo que é sentir a dor do outro. Não é sentir a dor do outro em mim. Até porque, na maioria das vezes, eu não tenho a dor do outro. Identificação com o outro, ela só tem esse valor de uma relação eu e tu, se houver um tu. São palavras de Martin Buber, o filósofo, que trouxe essa construção muito interessante, em que eu posso usar uma linguagem totalmente politicamente correta, mas onde só existe eu e tudo mais com que eu me relaciono são objetos. Não existe um tu. Então eu posso ter simpatia, eu vejo uma bomba caindo e eu vejo aquela coisa no jornal, na televisão, e eu tenho uma simpatia, ai, Deus me livre se isso acontecesse com a minha família, e nesse lugar simpático, você não vai fazer nada, você não vai sair, você não vai fazer nada, aquilo não vai te afetar em nada, porque aquilo ali é simplesmente uma projeção de como seria para você esse sofrimento que você não tem. Então, assim que mudar e entrar um outro assunto de futebol, você já está no futebol. Então, aquilo nunca tem uma dimensão eu e tu. Nós estamos num processo em que a evolução humana nem sempre não é só humana. Evolução não representa necessariamente um progresso. Evolução é uma mudança. Ela pode levar para o pior. Ela é uma realidade. Não é necessariamente que ela seja um retrocesso. Ela pode estar criando outras condições que são mais perigosas do que aquela de você involuído. E isso vale para todos os seres vivos e é uma realidade da vida. Eu acho que Martin Buber coloca isso num lugar fundamental para a nossa ideia de termos uma compreensão desse mundo possível. Mas eu sempre fico com muito medo, porque uma das capacidades humanas é de viver no lugar imaginário. As nossas palavras, a gente pode se conduzir de uma maneira onde a axis, o centro de tudo, sou eu, mesmo, como eu disse, sendo solidário, generoso. Eu posso fazer essas coisas sem ser verdadeiramente uma pessoa que está conseguindo sair da esfera de gravidade do meu próprio ser. Lá no Rio nós criamos um projeto que se chama Materialistas Anônimos, e que é um projeto de fazer as pessoas refletirem, é um projeto de sustentabilidade, porque a gente acha que não é só a tecnologia que vai salvar esse planeta, a gente precisa criar uma humanidade que esteja à altura desses valores que está propondo aqui o Mohan. E a gente tem que identificar em nós vícios. Por isso a gente chama de materialistas anônimos, porque são grupos de reflexão para você ter autoconsciência de certos padrões que você tem, que são viciados, e muitas vezes você não consegue enxergar se você não trouxer para uma plataforma coletiva, de olhar isso, de pensar isso, de refletir sobre isso. E por materialismo não está só a questão do consumo. Materialismo é uma adição a si mesmo. Por exemplo, o ato de você fazer uma pequena mentira. Uma mentira, não estou falando mentira no lugar moral versus falar a verdade. Estou falando assim, de repente eu falo alguma coisa que não é verdade, que eu não precisava ter falado, e que 2 segundos depois que eu falo, eu digo, por que eu falei isso que não é verdade? E quando eu vou pensar por que eu faço isso, é porque eu tenho uma preocupação viciada
com imagem. Então, eu não consigo aceitar na relação com um eu e tu, que o outro possa me perceber verdadeiramente. Eu tenho que manipular o outro, mercantilisticamente também, manipular o outro para que o outro me veja como eu quero ser visto. Quando eu faço isso, não existe mais o outro. Quando eu produzir no olhar do outro, eu interferi no olhar do outro, eu me achei com o direito de fazer essa intromissão, e só aqui eu desconstruí uma relação eu e tu. Porque essa relação eu e tu demanda um sacrifício de você aceitar o olhar do outro em relação a você também. Você não consegue criar comunidade se você não tiver essa percepção e essa intimidade, senão o outro sempre é uma coisa, um objeto. E aí, por materialistas, é a objetificação de tudo e de todos. E, ao fazer isso, não existe a possibilidade de uma comunidade. E não existe a possibilidade de uma ação coletiva, verdadeiramente coletiva, porque ela nem se reconhece como um coletivo. E aí a gente entra, obviamente, numa palavra que essa sim é do antropoceno, desse período de modificação dos humanos modificando o planeta, que é o individualismo. Porque comunidade implica vínculo. Veja que lá atrás, a tentativa de criar família, que hoje a gente está num processo de transformação, porque o mundo se transformou de tantas formas, e a gente tem hoje que acolher um outro olhar para o que seriam esses vínculos educativos que fomentem essa consciência de bondade, essa consciência de um vínculo mais profundo entre os seres humanos. Então, independente de como a gente quer viver a família hoje, no sentido se a família hoje pode ser de duas pessoas homossexuais, de qualquer gênero, a construção da família, assim como é a do casamento, mas nós tentamos fazer nesses modelos que podem ser aperfeiçoados, atualizados, e estão sendo, mas a gente não pode perder a compreensão do que eles estavam tentando produzir. Eles estavam tentando produzir esse senso de comunidade, que se espalhava desses núcleos para núcleos maiores, para a gente poder fazer esse movimento de, por consciência, abraçar toda essa biosfera da qual a gente é parte e não separados. Somos parte dessa comunidade, e a ciência nos mostra isso, de que a gente é perpassado por bactérias. Se você for olhar quem você é, há uma presença de bactérias no Newton Bonder que compõem a minha pessoa e que perpassam, a minha vida é perpassada por tantas coisas vegetais, microscópicas, que representam meu próprio ser, e eu não posso esquecer disso, eu não posso tirar isso da minha relação com a minha consciência. No último quarto de século, o comunitário tem sido apresentado como o pior dos pesadelos. Ecoando temores burgueses finiseculares, a ideia de comunidade derivada de qualquer forma de socialismo continua a ser sistematicamente intolerável. O ataque a valores de coletividade e cooperação é articulado por meio da noção de que a liberdade é estar livre de qualquer dependência em relação aos outros, enquanto, na verdade, vivemos uma sujeição mais completa ao funcionamento livre dos mercados. Como mostrou Harold Bloom, a verdadeira religião norte-americana é ser livre das outras pessoas. Uma das principais formas de controle dos últimos 30 anos tem sido garantir que não haja alternativas visíveis a padrões privatizados de viver. Essa noção de que a gente é livre quando a gente está livre dos outros
é mais um desses pilares, porque para você ser livre dos outros, você tem que ser escravo de coisas. É basicamente essa troca que a gente está fazendo. A gente tem necessidades, né, de se alimentar, de ter um mínimo de qualidade para sobrevivência física, mas nós fizemos uma inversão dessa ideia de necessidade. Eu, na verdade, não necessito de nada. Se eu parar para fazer essa reflexão, que é difícil, de que esse projeto não é meu, eu não criei esse projeto. Eu tenho, às vezes, a sensação de que o Newton Bonder, meu personagem, minha biografia, é o meu projeto. Como eu sou o gestor dessa existência, eu constantemente caio na ilusão de que o projeto sou eu. Quando eu me dou conta que eu não pedi para começar o projeto e que o projeto me empurra nos caminhos que eu nunca escolhi, cai a ficha de que eu atendo uma necessidade. E o que faz a sociedade, essa sociedade da nossa civilização não comunitária? Ela, por um lado, nos diz, seja livre dos outros, e ela propõe que você tenha mais necessidades. Quanto mais necessidades você tiver, mais feliz você vai ser. Vou ver uma propaganda daqui a pouco de uma coisa que eu nunca vi. E eu vou dizer, não consigo viver sem isso. Porque foi produzido em mim, e isso é um jogo virtual de necessidades. É uma infantilização, é tornar-nos a todos nós menos capazes de compromissos, menos comunitários, individuais. Portanto, um planeta que tem projetos, 8 bilhões de projetos que vão cada um para o seu lado. Eles não têm convergência nenhuma. E são projetos de coisas que necessitam cada vez mais, numa grande contramão de um encaixe com a própria realidade de quem nós somos e o que estamos fazendo por aqui. Do ponto de vista, né, da nossa capacidade de consciência, a gente estar a serviço de alguma coisa é muito mais, além de verdadeiro, é muito maior do que estar sendo ali agraciado com necessidades que só se ampliam. É esse jogo que a gente tem que desmontar, porque a gente se liberta dos outros, tá? E a gente tem que se libertar da violência dos outros, que é o que a gente conquistou. A gente está conquistando isso no acolhimento às diferenças, na tentativa de diminuir as injustiças, as explorações. Se a gente não desconstruir essa grande fantasia de que a vida é um atendimento a um ser profundamente necessitado. E que vergonha para a nossa consciência ser esse ser tão necessitado. Para pensar o quão pouco nobre é a sua consciência. Não a moral de ninguém, não é do outro. A sua sensação, a sua potência como consciência de pensar que você é um necessitado, cada vez mais necessitado, versus o seu lugar verdadeiro na constelação das coisas, que é atender a um projeto que você foi chamado. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Vem uma voz na cabeça dele, voz de Deus, mas é a voz dessa consciência humana. E essa voz de Deus, assim, você está se perguntando por que você está acolhendo e dando uma refeição para uma pessoa que pensa diferente de você? Esse senhor que está aí jantando na sua casa tem mais de 70 anos. Há 70 anos eu alimento ele 3 vezes por dia e não concordo com nada do que ele pensa.